Nos próximos capítulos da novela A Gata, Chácharas agradece a presença de todos e Rita resolve comentar que ninguém faltaria à festa, pois tem comida e bebida de graça. O ex-boxeador fica envergonhado, porém, continua seu brinde. Enquanto isso, Fernando e Mariano conversam no escritório, enquanto esperam o detetive chegar. O advogado conta que, no encontro que teve no dia anterior no escritório de Gutierrez, João continuou afirmando que é pai dos filhos de Esmeralda. O Marquês se irrita. Porém, Mariano comenta que, se ele não conhecesse Esmeralda como conhece, acreditaria no sujeito, que é um ótimo ator. O advogado ainda diz que o tal sujeito não cometeu nenhuma contradição ou deslize. Mas não é só isso. Mariano revela que o tal João Garça vai levar o caso até o tribunal e pedir um teste de DNA. Fernando comenta que depois do exame de paternidade, tudo deve se resolver. Mas o advogado diz não entender por que o sujeito quer tanto prejudicar Esmeralda e conta que a pessoa que contratou João Garça passou a ele muitos detalhes e informações, como datas, horários, locais e ainda alguns pontos mais íntimos, o que faz com que sua alegação se torne ainda mais verdadeira. Na sala, Paulo pergunta a Esmeralda se ela conhece João Garça. Ela diz que não, mas conta que Mariano comentou com ela sobre esse nome e quer saber se este é o motivo do mistério que todos estão fazendo. O rapaz desconversa, mas a moça deixa claro que nunca conheceu o tal sujeito. Neste meio tempo, o detetive chega e não perde a oportunidade de dar uma cantada em Jacira, que se derrete toda com os elogios do moço. O homem tenta convidar a moça para sair, mas acaba desistindo. Já no escritório de Silencioso, Pedro entrega a ele a pasta com todas as informações que conseguiu sobre João Garça, inclusive seu endereço. Algumas horas mais tarde, Fernando chega à casa do tal sujeito e entra, mesmo sem ser convidado. O homem pergunta quem é o Marquês e ele se apresenta, revelando que na cadeia o chamavam de Silencioso. Imediatamente João gela, mas pergunta o que ele quer. Antes de contar seu histórico como assassino, Fernando exige que o homem desista do processo. João descobre que está falando com o pai de Esmeralda e tenta dar uma risadinha. Mas Silencioso não está de brincadeira e saca sua pistola, apontando para a cabeça do sujeito e é taxativo. Ou ele desiste do processo, ou vai fazer o cara mudar de ideia pessoalmente. Na festa de casamento, Esmeralda sente falta do pai e pergunta à mãe se ela o viu. Branca diz que ele já deve estar voltando, e a moça conta que não vê a hora de se casar com Paulo. Rita reúne as solteiras para jogar o buquê. Jacira não quer se juntar às moças, mas Rita resolve abrir a boca e diz que ela não precisa se isolar do grupo por coisas que ninguém mais se lembra. Pedro, que está com a mulher, quer saber que coisas são essas, mas Jacira não sabe o que responder. Enquanto isso, com a arma grudada na cara de João, Silencioso avisa para ele pensar bem no que vai fazer, pois na sua filha ninguém toca nem com uma rosa. Na casa ao lado, Mariano diz à mãe para ir ver Paulo. Ela continua o teatro, dizendo que se preocupa em sair do lado do marido, mas acaba aceitando ir ver o filho. Porém, antes de sair, diz a Augusto que o ama muito e não consegue viver sem ele. Segundos depois, ela encontra o filho na sala. Ele diz que Esmeralda vai ajudá-la todos os dias a cuidar do sogro. Lorena diz que sente pena por não ter percebido que a moça é tão boa e quer saber quando vai ser o casamento. Mas Paulo prefere comentar sobre seu encontro com o homem que jura ser pai dos filhos de Esmeralda e terão que levar o caso ao tribunal. O rapaz diz que a moça não sabe de nada, mas Lorena adverte ao filho que ele não devia esconder nada da garota, mas ele pede que a mãe não conte nada. Neste meio tempo, João vai atrás de Garibaldo para saber se o rapaz realmente não se interessa em saber quem matou seu pai e aproveita para dizer que também sabe quem foi o infeliz que jogou a mãe do garoto escada abaixo quando estava grávida dele. Garibaldo diz que não quer saber de nada, mas João revela que o pai do menino foi morto por Silencioso e sua mãe, pelo pai de Paulo. Enquanto isso, na mansão, Augusto resmunga consigo mesmo que não suporta mais a presença de Gata naquela casa. Alguns momentos mais tarde, Mariano comenta com a mãe sobre o que está acontecendo com Esmeralda, e ela diz que é inadmissível que alguém duvide desta maneira da honra de sua nora. O rapaz explica que a situação só vai estar resolvida com o teste de DNA que deve ser pedido pelo juiz. Mariano conta ainda que talvez tenha uma solução, mas não pode contar do que se trata. Já é bem tarde quando Paulo chega ao apartamento de Gisela, querendo saber se ela tem a ver com João Garça e todas as besteiras que ele está fazendo com sua família. A moça nega, porém, ele avisa que, se descobrir que ela está por trás de tudo, vai mandá-la para o Chilindró, onde vai passar os restos de seus dias.
A doida muda de assunto e pede perdão ao rapaz pelas coisas que fez, dizendo que está muito melhor, pois está tomando suas medicações e diz que espera que ele e Esmeralda a perdoem. Paulo não engole e avisa que se ela estiver envolvida com Garça, vai se arrepender. Depois que o rapaz sai, Gisela cai na risada, chama o rapaz de ingênuo e lembra que a nova vida dos dois está apenas começando. No dia seguinte, no lixão, Garibaldo está surtando e conta ao amigo o que descobriu sobre seus pais, por meio de João Garça. O rapaz jura a Billy que, se realmente ele foi parar no lixão por causa do assassinato de seus pais, os responsáveis vão ter que pagar. Do outro lado da cidade, Mariano espera João sair e resolve invadir o apartamento do sujeito, para tentar descobrir quem ele realmente é. Enquanto isso, João caminha para seu próximo compromisso, quando se dá conta que esqueceu seu celular e decide voltar ao apartamento, onde, aliás, Mariano está procurando algo que incrimine o sujeito. Ele acha o celular, mas Garça aparece bem na hora e quer saber o que o advogado está fazendo ali. Esmeralda conta à amiga que tem certeza de que Augusto vai acabar amando as crianças, mas muda de assunto e pergunta o que Jacira sabe sobre o que todo mundo está escondendo dela. A mulher diz que a garota está paranoica, mas ela jura que vai descobrir. A moça diz ainda que tem certeza de que é algo grave ou a família não estaria fazendo tanto mistério. Do outro lado da cidade, Mariano está tentando sair da saia justa em que se meteu. Garça continua insistindo em saber o que o advogado estava procurando em seu apartamento. O rapaz resolve responder que estava procurando por algo que o incriminasse e revelasse sua verdadeira identidade. João Garça tenta intimidar Mariano, mas o advogado o enfrenta e diz que estava procurando o documento onde estaria registrada a data em que ele foi posto em liberdade. O homem nega que tenha sido presidiário, porém Mariano lembra que a arma feita à mão que usou para ameaçar Paulo, no escritório de Gutierrez, o delatou. João diz que não sabe do que o moço está falando e afirma que o único criminoso ali é o advogado, que invadiu seu apartamento. Ele ameaça chamar a polícia e denunciá-lo por invasão e tentativa de roubo. Mariano manda o rapaz fazer isso, pois assim, provavelmente, as autoridades vão querer saber todos os antecedentes da vítima, isso se não o reconhecerem. Garça resolve dizer que quer resolver tudo sem precisar envolver a polícia. Ele manda Mariano embora e diz que se a história das crianças não se resolver no escritório de seu advogado, vai ter que ser resolvida no tribunal, e aí ele poderá investigar tudo o que quiser sobre seu passado. Mariano fica indignado e diz que vai provar que o sujeito está mentindo para os juízes, os advogados ou quem quer que seja. Logo que o advogado sai, Garça liga para seu chefe contando o que aconteceu, mas avisa que a situação está sob controle e que Mariano jamais vai suspeitar que está sendo pago para destruir a vida da gata e daquele bando de miseráveis. Momentos mais tarde, Mariano conta a Silencioso que foi à casa de Garça tentar descobrir alguma coisa que o incriminasse, mas foi pego em flagrante pelo sujeito. Porém, ele explica que, se o rapaz fosse uma pessoa de bem, teria chamado a polícia imediatamente, o que ele não fez, pois deve ter medo de ser reconhecido pelas autoridades. O advogado diz que tem quase certeza de que Garça tem antecedentes criminais. Silencioso não entende por quê, então o sujeito insiste em ir aos tribunais. O advogado esclarece que, neste caso, ele estaria diante de um juiz de família, por um caso cível. Os dois agora se dão conta que tem muita coisa a ser investigada, e Mariano jura que não vai descansar até desmascarar o tal sujeito. Fernando revela que está preocupado com Esmeralda, e o advogado esclarece que eles não têm tempo suficiente para esclarecer tudo antes que Esmeralda seja citada. Furioso, Silencioso garante que as pessoas que estão fazendo isso contra sua filha não vão se dar bem. No vizinho, Lorena continua sua sessão de tortura e diz a Augusto que é realmente uma pena ele ter ficado contra ela. Augusto, que não consegue falar, pensa consigo mesmo que não aguenta mais a presença de gata na sua casa. Mas a mulher não está disposta a desistir de sua vingança e revela que ele deve estar a ponto de ter uma crise nervosa por causa de Esmeralda, mas avisa que ela quer a garota bem próxima para que possa dar a punhalada final, jurando que depois disso vai fazer da vida dela e do marido o próprio inferno. Esmeralda bate na porta do quarto de Augusto e a mulher avisa que está na hora de seu show. A moça entra e se desespera ao ver a sogra, supostamente desmaiada no chão.